Alô galera, Marcos Halak falando. Se você como eu é um apaixonado por modalidades de endurance, eu te convido a sentar e relaxar, ou por que não, treinar e relaxar, escutando as palavras da salvação. Nesse episódio 3.1, tivemos a oportunidade de conversar com um grande amigo e referência no universo das modalidades de endurance, o multiatleta Hernani Souza. Ele que saiu de Conselheiro Lafayette para conquistar o mundo. Vem comigo e vamos juntos aprender e também catalisar a nossa motivação com o Hernani, que é exemplo de simplicidade e muita dedicação, e que assim se tornou referência em diferentes modalidades, como o mountain bike, o duatlon, a corrida de rua e a corrida de montanha. Então, sem mais enrolação, solta o giro, acerta o trote, ou se ajeita na poltrona e vamos a elas. Palavras da Salvação com meu amigo Hernani Souza. Bora! Fala galera, Papo Cabeça, terceiro episódio. Hoje nós vamos ter o prazer, a alegria de conversar com o verdadeiro multiatleta. Esse cara que me deu a oportunidade de apanhar dele várias vezes. Fui escovado em diferentes cidades. E uma alegria porque é um atleta que realmente faz valer o nome multiatleta. Pois ele já foi campeão de duatlon, campeão de mountain bike, campeão de corrida de rua, campeão em corrida de montanha. Estou falando do meu amigo Hernani Souza, de Conselheiro Lafayette. Hernani, obrigado pelo seu tempo. Que prazer poder conversar com você, cara. Olá, Marcos. Tudo bem? Prazer enorme falar contigo. Você narrou aí um pouquinho, né? Foram tantos encontros que nós já tivemos, cara. Um bate-papo tão legal. Aprendi tanto também com você. E já tem um tempinho que a gente não se encontra, mas é uma felicidade enorme para mim estar falando com você e estar participando desse bate-papo aqui. Que bacana. Hernani, eu queria começar perguntando o seguinte, você já se coloca como multiatleta, tem um blog, teve esse olhar para a internet há muito tempo, né, cara, que já vem essa denominação aí que você trouxe do multiatleta por esse seu flerte com diferentes modalidades. E aí a pergunta que ficou aqui na minha cabeça, cara, e a natação, Hernani? Pois é. Por essa você não esperava, né? Não, nunca me perguntaram isso, ou se perguntaram, foram muito poucas as vezes. Então, é o seguinte, eu quando criança, eu realmente não tive uma iniciação na modalidade natação. E fui aprender a nadar, e quando assim, eu penso que o indivíduo fica com muito medo, com muito receio da água, né? E fui aprender a nadar, na verdade, com cerca de 23 para 24 anos, mas logo vi, através do conhecimento que eu tinha de outras modalidades, né? E aí você faz todo um processo de estudo da modalidade que você pratica e de outras, porque eu acho que você já conseguiu perceber que eu curto bastante o esporte, não só as modalidades que eu pratico. E naquela ocasião, lá atrás, mesmo sem fazer a natação, eu já lia um pouco, eu já assistia um pouco, acompanhava bem de perto o triatlon, e era bem claro para mim que não era impossível, mas você ter uma natação competitiva, sendo que você aprendeu a nadar assim já adulto, já com 23, 24 anos, era uma tarefa bem difícil. E, entre outras coisas, até mesmo o tempo disponível para praticar natação, o treinamento de natação e também uma estrutura adequada. Então, por esses motivos, eu acho que foram aí os principais que eu não migrei para a natação. É interessantíssimo, e são motivos que afetam todo mundo, essas barreiras de entrada, né? A primeira barreira de entrada, realmente esse primeiro contato na primeira infância, né? Você ter a oportunidade de ter uma intimidade com a água. E quando a gente pensa em triatlon, né, Hernani, a gente tem que jogar isso ainda para a proporção de águas abertas, que aí já vem permeada de fantasmas, né? A segunda barreira de entrada é a questão do tempo, né, Hernani? Porque um treinamento de corrida, você tem a possibilidade de calçar o tênis e sair de casa. Já para uma natação, ela vira quase que o mesmo tempo de um treino de bike, né? Você tem que se deslocar para o clube, trocar de roupa, né? Exatamente.
tem que ter a piscina, né? E você de Conselheiro Lafayette, uma cidade fria, né, Hernani? Não é qualquer piscina que você vai nadar feliz o ano inteiro, né? É bem por aí. E assim, ó, uma coisa que você tocou aí que é bem importante, né, cara, que eu iniciei no esporte ali por volta de 96, 97 é que eu peguei mesmo o boi pelo chifre, vamos dizer assim. E desde então, eu sempre dividi o meu tempo de treinamento em dias úteis com o meu trabalho, porque eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, né? Praticamente ainda criança, com 13 anos, lá em 89. E então, assim, o tempo para mim, na verdade, para todos nós acaba sendo, mas é muito importante, assim, saber administrar isso. Em muitas temporadas, eu acredito que praticamente em todas, desde o meu começo, eu fiz parte do meu treinamento durante o meu horário de almoço, cara. Eu Eu sei trabalhava em disso. alguma Eu empresa sei, eu e sei. Não, aí trabalhava na calçava o tênis. Unimed, né? Mas lá atrás ainda eu fui Aham, empacotador de um supermercado, trabalhei numa aham. distribuidora de bebidas, enfim, então assim, a corrida nos proporciona isso, né? Você calça o tênis e vai. Agora, outras modalidades como o ciclismo ou o mountain bike, a natação que a gente está discutindo aí você depende de uma estrutura e um pouco mais complexo aí, essa logística, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E que nem você falou, né? Você já tocou nesse ponto do trabalho, né? Você é um cara super campeão. É até difícil querer enumerar os seus títulos, porque são tantos títulos, tantas provas importantes, de relevância em tantas modalidades diferentes, né? Mas você sempre conciliou essa rotina com um trabalho, né? Então, assim, são quase um quarto de século aí, literalmente quebrando pedra, né? E assim, uma vida com uma performance profissional, né? Mas uma vida que não era totalmente. Você não teve a oportunidade de viver do esporte, né, Hernani? Exatamente. Eu costumo dizer que eu vivi e vivo ainda, né? Graças a Deus, eu vivo o esporte e em nenhum momento eu tive a condição de viver do esporte. Mas isso, para mim, em momento algum, foi motivo de lamentações, de desânimo, de uma situação que me deixasse desmotivado. Eu sempre usei isso, essas dificuldades que todos, ou quase todos, têm, né? O nosso esporte no Brasil, praticamente todas as modalidades são, eu vejo, né, o meu ponto de vista, são modalidades amadoras, onde é muito difícil o atleta tirar sustento do esporte. Então, eu usei aí essas adversidades ao meu favor e os resultados, graças a Deus, vieram. Isso ainda me deixou mais animado e mais motivado para seguir treinando forte e buscando bons resultados. Legal demais. E aí, quando o estudo começa lá atrás, em algum momento, eu já toquei no nome da empresa, não tem problema, a Unimed, né? Mas em algum momento você trabalhava na Unimed e ela também se tornou, de alguma forma, uma patrocinadora, não foi isso, Hernani? Foi exatamente. E mais lá para o início disso tudo, você correu com a camisa da Unimed também no mountain bike antes de migrar para o duatlon? Ou a Unimed já vem quando você já era do atleta? Então, a situação da Unimed foi bem interessante, porque eu iniciei na empresa como patrocinado. Eu tinha um apoio lá, é bom dizer que esse patrocínio, né, na verdade era um apoio, porque eu recebia uma ajuda de custo para ir para as provas e nada mais. Então, a Unimed, como uma empresa de saúde, patrocinava alguns eventos esportivos na região de Conselheiro Lafayette, e aí um belo dia, aqui vamos falar dos nomes, né, as empresas, até para ficar mais claro. O grande amigo, que inclusive era de Juiz de Fora, né, o Carlos Tadeu Monteiro, ele era organizador de eventos esportivos lá na cidade, e esteve numa reunião na Unimed para negociar lá uma parceria, e a gerente, naquela ocasião, falou com ele, escuta, você não teria indicação aí de um ou dois atletas para que a gente pudesse apoiar, já que a gente está apoiando os eventos, se tivesse também atletas vestindo a nossa camisa, seria importante, seria legal. E aí eu fui apresentado, né, através do Carlos Tadeu,
à empresa Unimed, levei um currículo que foi aprovado e iniciei com essa parceria que eu acho que posso dizer que foi uma parceria de sucesso no que diz respeito ao esporte e, consequentemente, depois ali dos contatos, eles perceberem que, entre outras coisas, eu era uma pessoa séria, né? Trabalhava duro pelos meus ideais, me fizeram uma proposta de trabalho e por lá eu fiquei 18 anos, Marco, 18 anos. Que bacana. Vestindo a camisa, literalmente. Literalmente. E o Carlos Tadeu Monteiro é o organizador, né? Foi o idealizador e organizador da Copa Internacional de Mountain Bike, que é onde meio que você começou uma carreira em grandes eventos, né? Com o mountain bike, não foi isso, Hernani? Exatamente. Muita gente não sabe, né? Como você disse aí, quase um quarto de século. Até eu me confundo aí um pouco com os títulos, com os acontecimentos, mas muita gente não sabe que lá atrás eu fui campeão da Copa Internacional, né? Que naquela época chamava-se Copa Ametur, mas é o mesmo evento. Cara, na categoria... Desculpa, o que veio na minha cabeça foi Copa Ametur, mas eu falei, cara, será que eu tô falando besteira aí? Eu pesquisei aqui. Não. Mas o que associação, veio era... Isso. Associação Mineira de Empresas de Turismo, né? E os eventos naquela ocasião aconteciam todos em hotéis fazenda, né? Isso. E então é isso mesmo. Muita gente, eram eventos grandes, poxa, né? O mountain bike bombando. Esse evento foi uma guinada para o esporte, né, cara? Eles vieram com uma proposta diferente aí de organização, de premiação, enfim, foi algo bem interessante. E só para finalizar, eu fui campeão na categoria sub-23, cara. Campeão da Copa Ametur, que atualmente é a Copa Internacional. A competição era válida pelo Campeonato Mineiro, então eu fui simultaneamente campeão estadual e campeão da Copa Internacional na categoria sub-23, que, como sabemos, é uma categoria fortíssima, né? E tive a felicidade elite, né? É a porta de entrada para a elite. Tive a felicidade de deixar meu nome gravado aí. Muito legal. Que legal. E logo depois, você já fazendo aí as corridas, né? Já dando sempre aí em contato também com a corrida, você viu uma oportunidade no duatlon, né, cara? E qual foi o primeiro duatlon que você participou, Hernani? Foi aqui em Juiz de Fora? Não, o primeiro duatlon foi em Belo Horizonte. E foi bem interessante pelo seguinte, em 97, no final do ano de 96, desculpa, no final de 96, para iniciar 97, eu fui convidado para fazer parte de uma equipe que nada mais era que um grupo de amigos que saíam para pedalar nos finais de semana e que eventualmente participavam de competições. E eles fizeram uma camisa e tal, aquela coisa toda, e me convidaram para fazer parte. E aí fomos, naquele momento eles só disputavam provas de mountain bike, e até que é interessante, né, cara, a gente está tanto tempo no esporte, você vai lembrar bem que antigamente a comunicação com os organizadores era via mala direta, né, Marcos? Mala direta, recebia a mala direta para fazer inscrição em casa. Com resultado, né, ranking, eu tenho tudo isso vinha tudo, cara, pelo correio. Aí tínhamos em Belo Horizonte a Scout, uma empresa promotora de eventos. Ela organizava algumas etapas do Campeonato Mineiro, e aí um belo dia, lá em 97, eu recebi uma mala direta de uma prova que iria acontecer daí algumas semanas, chamava Circuito BH Open de Duathlon. E aí... No Belvedere? No Belvedere, a primeira etapa foi no Belvedere, não tinha prédio nenhum ali, cara, era uma loucura aquilo. Era basicamente um loteamento sem nada. Com shopping aí, né? Só tinha o shopping, exatamente. E naquela ocasião, eu levei lá para o nosso, vamos dizer, para o nosso líder da equipe, eu falei, olha que legal esse evento, e de corrida e bike, e ele acaba que ele é um médico, é o Sinésio Batista, ele é quem nos levava junto com outros amigos, mas enfim. Aí ele pegou e falou, olha, vocês mandam muito bem no mountain bike, por enquanto vamos ficar só no mountain bike, porque a nossa chance de sucesso é muito maior. Mas eu não estou te proibindo, se você quiser, tudo bem. Só que eu não vou me movimentar para a gente ir. Eu falei, não, ok, tudo bem. E aí eu conversei com os outros integrantes que acabaram topando, e no final até o Sinésio topou, porque ele viu que todo mundo curtiu, e ele também correu nessa prova. Fomos,
O organizador dessa Copa de Duathlon já teve a ideia, né, que ele já era organizador do Campeonato Mineiro de Mountain Bike, então ele teve a ideia de abrir uma categoria mountain bike, porque naquela época não tinha uma bike de estrada, não tinha uma road. Eu ia te perguntar então, exatamente isso. Já tinha... Botou o pneu daí, slick, cara, uma coroa maior, botei um pneu slick, um coroão gigante lá, 48 dentes, e fomos para a prova. Foi sucesso total, todos os membros da equipe foram para o pódio, eu ganhei no geral na categoria mountain bike, e aquilo, cara, aquilo para mim foi o máximo, porque juntava duas modalidades na qual eu curtia demais, que é a corrida e a bike, e assim, eu curti aquele lance de transição, aquela disputa, e aquilo eu fiquei fascinado. E daí para frente, cara, o circuito de esse BH Open 97, 98 e 99... Você lembra a distância, cara, dessa primeira prova? Você lembra qual que foi a distância? Era sprint, cara, era tipo 2,5 a 3, era uma distância próxima de sprint. 50 não era uma de prova, 55. Não era uma distância fixa, porque a prova assim, acontecia em pequenas cidades e tal. Cada momento ele colocava num local, mas geralmente era próximo de uma distância sprint. E aí, cara, 97, 98 e 99 foram um total de 11 etapas. Deixa eu ver aqui. Não, foram 10 etapas. E eu ganhei as 10 etapas em 3 anos. E fui campeão em 3 oportunidades. Aí aquilo me despertou aí o interesse em conseguir uma road, em ir para um brasileiro, enfim, em buscar novos horizontes, novos desafios na modalidade, e sem deixar a corrida de rua de lado, sem deixar o mountain bike de lado. E fui aí rolando, conquistando, aprendendo, e no final, sendo muito feliz naquilo que eu me propus a fazer. Pô, irado. E me diz uma coisa, quando que você aparece lá no Rio a primeira vez? Para fazer o Carioca de Duathlon. Qual foi o ano que você foi participar da primeira etapa? E uma outra curiosidade, lá no Rio, você chegou a competir com o Thiago no Duathlon, não competiu com o Thiago Machado? Você competiu contra ele lá no Rio? Infelizmente não, cara. Não. Olha só, o Thiago, eu cheguei a ver ele competir, tá? Nessa BH Open de Duathlon, cara, eu cheguei a ver ele competindo lá, batendo cabeça com o Bruno Cury. O cara, ele despertava, assim, a minha atenção. Até por conta do mountain bike, né? Já era uma referência. Já conhecia, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Assim, ele já era um multiatleta também, né, cara? Também. Eu já sabia do nome dele através das provas de mountain bike, o cara era fera e já tinha... Porque antes de fazer duathlon, eu já acompanhava nas revistas Bici Sport, o triatlon. Eu curtia ver, eu curtia ler a disputa de Manzan e Macedo, Marcos Ornelas, aquela galera. Eu curtia, porque eu sou apaixonado com esporte. Então, eu comprava a revista por causa do mountain bike e seguia lendo tudo, me informando de tudo. E aí eu vi aquele atleta gigante, ele era alto, né, cara? E com aquelas pernas compridas, competindo lá em Belo Horizonte. Então, eu cheguei a vê-lo. Mas competir contra ele ou na mesma prova que ele, assim, alinhado junto, porque esse BH Open era provas separadas. Primeiro o mountain bike, depois que todo mundo do mountain bike terminava, aí vinha as provas de estrada, né? A modalidade principal, vamos dizer assim. Mas ainda sobre a sua pergunta, a minha primeira participação em etapas lá no Rio foi em 2005. Só que foi na última etapa de 2005, que foi bem no final do ano ali, tipo, eu não lembro se era agosto, né? Lá tinha um calendário muito bem formado. Era por aí, agosto ou setembro. Foi a primeira vez que eu estive por lá. Entendi. Então, quando, na verdade, você chega para começar a competir ali no Carioca, você já chega com uma bagagem, né, de duathlon. Você já tinha uma rodagem, já tinha algumas provas no currículo, né? Exatamente. Já chega no Rio para disputar a ponta, né? Você já chega disputando a ponta. Aí naquela ocasião, né, eu já tinha feito alguns brasileiros de duathlon, eu já tinha vencido, na verdade, o Campeonato Brasileiro de Duathlon na categoria de idade, e assim, eu já cheguei ali já embalado, mas ainda faltando aprender muito, principalmente a aprender, porque assim, ó, eu nunca tive um pedal bom, assim,
bom mesmo, de puxar o pelotão, de ficar atacando a todo momento. Mas eu também não era atleta de ficar na defensiva o tempo todo, não. Eu sabia da minha deficiência, mas eu sempre que possível, eu também tentava revezar. Talvez eu não ficasse tanto tempo na ponta ou não puxava com a intensidade dos outros, mas o certo é que eu não me escondia. Mas quando eu cheguei ali no Rio, uma coisa que faltava para mim aprender, e lá foi bem legal, e principalmente com a ajuda de vocês, a dosar o meu esforço, porque eu ia para a morte desde o começo, cara. Eu era estilo Perfontaine, eu ia com tudo e às vezes no final me faltava um pouco. E só um detalhe importante dessa história toda do Rio: o Hernani é do Rio, é de Minas, está competindo no Rio, é que em Minas Gerais a federação, naquele momento, né, até enquanto eu fiz duatlon, que foi até o ano de 2014, ela era, no meu ponto de vista, muito ausente. Era uma federação apenas para você se filiar, pelo menos no que diz respeito ao duatlon. As outras modalidades, ao triatlon, aquatlon, aí eu já não vou nem julgar. E como não tinha um campeonato estadual em Minas, aí eu acabei me filiando no Rio de Janeiro, e antes de me filiar eu fui nessa última etapa, em 2005, para conhecer o evento, para saber da logística, como eu ia fazer para viajar, onde eu ia ficar hospedado e tudo mais. Aí me arranjei, vi que dava certo. Quando foi no ano de 2006, desculpa, me filiei lá, e aí sim, lá tinha um campeonato pré-estabelecido, com pelo menos 4 etapas por ano, as provas realmente aconteciam, e aí eu fui para o Rio de Janeiro e, graças a Deus, foi também uma passagem de sucesso por lá. Lá no Rio a gente também batalhamos bastante, e a gente conseguiu aquele lance da inscrição para a etapa seguinte, né? Então você ganhava a prova, subia no pódio, a gente já estava inscrito na etapa seguinte. E só pontuar um lance que a gente às vezes não pensa, mas que é interessante levar em consideração, que a questão dos eventos e a participação da federação nisso. Eu entendo que a federação ela tem esse papel de fomento da modalidade, mas eu não sei até que ponto a federação deve realmente se envolver com a realização dos eventos. Eu acho que começa a ficar uma coisa um pouco misturada e perigosa, né? Porque a federação, em teoria, ela não tem fins lucrativos. Então, se ela realiza o evento, em teoria, o caixa do evento deveria entrar para fomentar a própria federação. Então, assim, essa questão da federação, eu não sei muito bem se o papel dela é criar as condições, o apoio, né, o regulamento, os árbitros, fomentar na iniciação, na infância, a modalidade, garantir que as regras estão sendo cumpridas por meio dos organizadores, mas parece que, não sei, eu fico um pouco na dúvida de qual que é o papel ideal de uma federação. Entende o que eu tô falando, cara? Não, mas você tem razão. No meu ponto de vista também, acaba que eu vou te ser sincero, eu fiquei meio que mal acostumado. Por que isso? Por que a minha fala foi desse jeito, como se fosse uma obrigação da federação organizar eventos? Você está certo, foi uma pontuação muito boa. Eu acho sim. É só pra gente pensar mesmo, porque eu acho que não é preto no branco olha a só, vida, né, cara? Tem vários tons, várias nuances. Claro, né? Claro. Mas é que a minha visão, pelo menos naquele momento, e a gente está sujeito a mudar de opinião a todo momento, né? É que aconteciam algumas provas de triatlon em Minas Gerais, e não acontecia nada de duatlon. Então, assim, era meio decepcionante. Eu não posso dizer que a federação não incentivava organizadores a fazer suas provas, porque eu não sei dos trâmites internos. Eu só sei que as provas não aconteciam, né? Independente e no Rio de tava federação. Lá o calendário certinho, com as provas rodando, né? E deixa eu só te cortar aqui para falar porque você coloca, né, que você tinha uma corrida diferenciada no duatlon, se defendia muito bem na bike. E, assim, eu competi com você, cara, eu acho que a gente competiu umas 15 vezes, 16 vezes, eu não tenho isso exato. Mas eu tenho exato que eu perdi, se eu competir 15 vezes com você, eu perdi 14. Porque eu lembro que eu consegui te ganhar uma vez, né? Sim. E eu sabia exatamente que minha única chance de te ganhar
seria realmente com uma fuga na bike, que era muito difícil. Eu acreditei, por algum tempo eu acreditei que eu poderia te ganhar na segunda corrida. A gente sairia para correr junto e eu teria uma chance de te ganhar. Mas eu sabia que a minha chance maior seria escapando na bike. Mas olha que interessante. Na minha cabeça, eu percebi que não seria eu não teria força para te largar, sacou? Eu precisaria de alguém fazendo esse trabalho. Você entendeu ou não? Entendi. E eu vivi essa Entendi. oportunidade 2 vezes. Na vez que eu te ganhei, que foi aqui em Juiz de Fora, com o Frederico, ele que deu Sim. a paulada, e teve uma no Rio, cara, que a gente chegou a escapar de você com uma mente, só que rolou uma queda. Você lembra disso, não? Ah, foi. Lembro disso, lembro disso. Mas é Poxa. interessante essa dinâmica, eu tô trazendo isso aqui para essa dinâmica da estratégia, do jogo do esporte, né, Hernani? Sim. É muita coisa que acontece ali durante uma prova de sprint, por exemplo, que dura aí 50 minutos ou até um pouco menos. É muita coisa rolando e principalmente quando a gente já se conhece, já tem várias disputas juntos, né? Então a gente sabe onde é o ponto forte, o ponto fraco e rola aquele estudo ali o tempo todo, um vigiando o outro. E assim, e esse é o grande lance do esporte, né? Da competição propriamente dita, né? É que é uma chama que não se apaga nunca, porque se você ganha, você pensa que tem que continuar melhorando, que estão na sua cola, e se por acaso você não ganha, você passa o tempo todo na qual você está tratando o esporte, obviamente, pensando em estratégias, em como melhorar, em como eu vou fazer a transição, se é o pedal, se eu deixo ele, se eu não deixo. Então é algo assim fantástico, cara. Isso me fascina. Só a título de curiosidade, uma coisa que assim eu não vou esquecer jamais, cara, é que teve uma prova que eu falei, hoje eu vou ganhar do Hernani na segunda corrida, 2,100 de corrida. Cara, eu corri para 2,59 os 2,100 e você me ganhou acho que por, sei lá, 3 segundos. Eu falei, realmente, se não escapar na bike. E aí, cara, olha que interessante, o Antônio Bravo, moleque aqui de Juiz de Fora, que tá bem forte, tá no Pinheiros, você acompanha ele? Ele tá no Exército Brasileiro. Um pouco, um pouco. Eu Veio da vi ele, assim, natação. eu comecei a vê-lo nos resultados do duatlon de Juiz de Fora. É um menino diferente, cara. Realmente é um potencial que eu nunca tinha visto assim de perto, assim, nascer, né? Porque eu tive a oportunidade de ver Aham, ele assim entrando pro triatlon, né? Eu que mandei legal. pra ele esse resultado quando eu vi que ele tava competindo no Rio. Eu falei, cara, eu quero ver você bater esse tempo. Na primeira Aham, prova que ele fez, ele conseguiu bater o nosso tempo ali, cara. Eu falei, cara, nossa, impressionante. fantástico, hein? Mas é pra isso, Diferenciado. né? É pra isso, né? É, sim, sim. E assim, ó, os recordes estão aí para serem batidos, né? E que legal que ele pegou uma referência tão alta, né? Esse nosso tempo aí, cara, estava aí entre os melhores. Eu acho que Não, acho que o ninguém tinha Saqueto, batido ainda. Ah, o Saqueto, isso aí. o Saqueto, eu acho que teve uma etapa, um ano, eu não estava lá. Eu já Aham, estava isso mesmo. diminuindo um pouco as minhas participações. Parece que ele fez, assim, um beiço de pulga, uma diferencinha pequena. Então, a gente estava ali com uns tempos bem próximos do máximo, né, para uma galera que já tinha passado. E aí eu nem sabia que ele bateu esse tempo aí ele vai lá e bate, pô, que Bateu. legal, né, cara? E um lance que é muito bacana desse tipo de prova também, né, Hernani, é que dentro dessa pegada da competitividade, né, porque eu acho que sim, nós vamos chegar lá, né, tem duas coisas, eu acho que essa competitividade no duatlon ali pra gente era uma chama muito intensa e tem uma pegada que também é permeada pela competitividade, mas que eu já acho que já engloba outros elementos, a gente não precisa ficar falando disso agora, que é a aventura, né, cara, que é o desafio, que eu acho que o chamado da Sim, montanha tá muito nisso, né, é, mas a prova, o duatlon lá no Rio, pelo fato de ser o mesmo percurso, a mesma distância, há anos e anos e anos, gera um parâmetro para esse estudo, para essa evolução muito bacana, né? com certeza. E eu acho que tudo que a gente fez, tudo que a gente conseguiu entregar nesses anos todos aí, nessas temporadas todas, seja no Rio, no duatlon aí em Juiz de Fora, eu acho que nós viramos uma grande referência para muitos atletas, né, Marco? Nos Eu acho que brasileiros eles, também, né, cara? Eu também tive a oportunidade de largar campeonato mundial na elite. Isso aí pra gente sim, foi sim, realmente. E pra gente ter a oportunidade de competir num alto nível, numa modalidade que, pô, viajar com bicicleta, tá num campeonato mundial, é um negócio muito legal, né? assim, ó, o esporte me levou em É. lugares que eu com certeza não iria nunca se não fosse atleta. E isso é gratificante demais, né, cara? Quando você se vê saindo do seu estado para fazer uma prova
no sul do Brasil ou no Rio de Janeiro, e daí a pouco você vai para Argentina, vai para o daí a pouco vira Chile. normal, né? Ir pro sul. Agora tá normal. Agora eu vou Cara, pra. Né? daí vira normal. Todo ano você sabe que você vai dar uma virada por lá. Então, assim, isso é fantástico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Porque, assim, nós somos amigos e fomos adversários nas pistas durante tanto tempo, em tantas oportunidades. Uma curiosidade minha. Vai chegando o dia da prova, vai chegando o momento da largada. Você sentia algo diferente, assim, como algumas pessoas dizem, né? Borboletas no estômago, assim, aquela ansiedade, aquela adrenalina. Como é que era? Conta pra mim. Porque a minha Cara, sensação era essa, cara, uma adrenalina ali é. de continuar. Cara, assim, ó, uma coisa que eu vou dizer para você, e já falei para alguns. Lógico, todo mundo está numa competição, quer ganhar, mas o meu desejo era sempre de entregar a máxima performance. Se eu vou ganhar, ou vou ser o segundo, terceiro, não importa. Então, assim, aí eu sempre entrava, ia chegando próxima semana, o final de semana, o dia, eu chegava no Rio, por exemplo, ou aí em Juiz de Fora, pilhado, cara, pilhado. Cara, Me eu conta também, como é que era aí totalmente. com Não, você. eu acho que isso vai sempre ser assim, né? E eu tive a oportunidade de migrar muito nos últimos anos, né, Hernani, para essa parte pedagógica, né, com o Training Peaks, Sim, de dar as aulas, de me expor diante dos meus pares, de doutores, de atletas experientes, treinadores, com a palavra, né, cara? E, cara, é a mesma sensação. Eu fico que totalmente legal. adrenalizado. E quando eu fico adrenalizado, cara, assim, é até difícil, assim, alimentar. Manhã Sim, de prova eu já tinha um líquido que eu tomava, porque realmente eu já nem tentava mais, tipo, tomar um café da manhã com comida sólida, sabe? aham, E uma coisa que é interessante é que, por pouco tempo, em algumas provas, porque eu não fui um gigante, cara, eu fui um bom atleta, mas lá no Rio, esse sentimento aconteceu muito, né? Assim, talvez em outros lugares também, mas no Rio, em algum momento, eu queria entregar o meu melhor, mas muitas vezes eu ia pro duatlon querendo ganhar, cara, eu ia pro triatlon querendo ganhar. Não que eu sim. chegasse em segundo perdendo para você e ficasse chateado, ainda mais que eu tinha dado tudo que eu podia, entendeu? Era voltar para casa com a pulga atrás da orelha, querendo onde eu vou melhorar aqui, né? Mas eu Sim. cheguei, eu imagino que você também, não, você chegou a querer ir para as provas que, pô, quando você vê a possibilidade de você ganhar, você vai para ganhar, não, né? Sim, sim. Mas assim, o principal é isso que acontece antes da largada, né, cara? Você, ainda mais nessas provas que eu estou citando aí, que nós estamos conversando sobre elas, que a gente já se conhecia, É, ninguém sabia o resultado daquele dia, mas todo mundo já tinha uma noção das possibilidades, né? E é. assim, ó, por mais que eu tenha tido a felicidade de ter um número maior de vitórias do que você, mas foram todas por, assim, um vacilo, meu amigo. Um tênis que calçou errado, era Cara, coisa, é o era que você falou. frações. Eu competindo nos duatos, a gente competiu muitas vezes, a gente competindo no duatlon junto, cara, uma coisa, por exemplo, que eu já sabia, é que não tem largada devagar com o Hernani. O Hernani vai largar pisando, eu É, vou pisar também, e vai espalhar rápido. nossa, e como espalhava, hein? É Lá no rápido. Rio era legal, porque o circuito, logo você fazia uma curva, né? É, E aí você conseguia ver o pelotão. Cara, na primeira curva, que já estava uma distância pequena da largada, você já via que virou fila indiana logo no começo, né? e aí você já Então era pega uma essa loucura. sua habilidade no mountain bike, né? E já, porque o Xterra do Athlon, ele vem um pouco depois do Rio, né? Aí você pula para o mountain Sim, bike, que aí você 98. começa a ter uma projeção nacional mesmo, né? O Xterra, ele realmente ele vem para abrir porta para você, não foi, cara? Foi. É porque é um baita evento, né? Um evento fantástico, com uma cobertura de nível nacional aí, com um alcance enorme, porque é uma competição multisportes, né? Então, muitas tribos estão de olho no que está acontecendo ali, independente do atleta fazer aquela modalidade ou não. Ele acabava tendo a informação, mesmo sem ir a fundo na busca por ela. E aí eu lembro que também no final de 98, desculpa, de 2018, 18, cara. São tantas as disputas. Não, cara, não foi 2018, não foi tão perto assim. 2008.
Teve uma primeira edição de duatlon, pelo menos que eu tive notícia, né? Porque o Xterra sempre foram provas de triatlon, e ele estava levando ali para Minas Gerais, para a cidade de Ouro Preto, e lá não tinha, naquele momento, um local ideal para natação, então ele fez um duatlon. E aí vinham uns gringos muito fortes, né? O Manzan ainda era o rei do Xterra, ganhando tudo. E aí eu fui me meter lá e já saí com o terceiro lugar, cara. Uhum. Poxa, aquilo foi motivador. Eu falei, olha que isso vai render bons frutos. E numa Naquele prova que mesmo o ano, duatlon era o evento principal, praticamente, né? Assim, sim, porque não tinha o triatlon, né? né? E o duatlon era o que pontuava para o ranking geral. Então, o Uhum. duatlon, sim, era a modalidade principal. E ainda naquele mesmo ano, eu acredito que a primeira etapa ali em Minas foi em Ouro Preto por volta de agosto. E aí, no final de setembro, teve uma segunda etapa também de duatlon em Tiradentes. Aí eu fui e ganhei a prova, cara. Buscando o gringo, um americano que veio, no finalzinho da corrida. Ele me despachou no pedal e no final da corrida eu consegui ultrapassá-lo. Então, cara, aí, poxa, aí foi legal, né? Teve uma projeção bacana, teve um desejo mais importante, cara. Projeção é legal, é importante, essa visibilidade. Eu gosto, todo atleta gosta, mas o mais importante, eu curti demais, porque eu já gostava de duatlon, e, cara, o off-road é a minha praia, né? Eu venho de raízes do mountain bike, então foi legal demais fazer essas provas aí do Xterra. E já começa a te conectar de alguma forma com um próximo passo que é correr na trilha, né, cara? Que é ganhar, conquistar o mundo, né? Com a corrida em É, trilha. Mas antes de conquistar o mundo com a corrida em trilha, você já foi lá e também fez estrago com a corrida na rua. Porque eu não sei se foi concomitante com esses 10 anos do duatlon, ou se foi logo foi. depois ali, ou, pô, você tem aí quantas maratonas aí para perto de 2 horas e meia, top 10 em várias maratonas importantíssimas, né? Sim, sim. Foi junto, cara, porque eu usava bem a corrida de rua como preparação para os duatlons, mas assim, era meio que natural para mim me sair bem, ter uma boa performance também nas disputas de longa duração, ou seja, disputas acima de 2 horas. E aí eu me arrisquei nas maratonas de rua, sempre com um grande sonho que ainda não se apagou, eu ainda sigo com ele, apesar de já estar caminhando por 50 anos, né? Mas que é correr uma maratona abaixo de 2 horas e meia. E aí, assim, eu cheguei bem próximo e, em consequência disso, da preparação e também do conhecimento do que eu precisava para levar meu corpo adiante, eu acabei conseguindo alguns bons resultados aí, algumas vezes fazendo abaixo de 2h34 e, consequentemente, também, como você disse, fui top 10 em várias maratonas importantes, inclusive as famosas Maratona do Rio de Janeiro e Maratona de Buenos Aires. E a famosa maratona de Porto Alegre, talvez a mais rápida, né? Que Também. todo mundo quer fazer tempo. Também. Talvez seja a maratona Exatamente. no Brasil que tem o mais alto nível, né? Mais gente forte correndo, talvez mais que no Rio, ou não? Não, eu acho que não, porque até devido à premiação, né? Em Porto Alegre, a premiação, pelo menos nos últimos anos, tem sido menor, né? Saquei. E Eu senti que em Poa parecia que tinha mais amador bom. Porque a corrida de rua sim, criou um gap, né, sim, Hernani? Você tem a é, elite, e aí ficou uma coisa. Antigamente tinha mais gente, parece, correndo a 4, correndo a 3h40. E sim. parece que deu uma esfarelada nesse pelotão e aumentou mais a galera que corre um pouco mais alto o tempo, assim, talvez. Não sei. O perfil, né? A minha visão é de que o perfil da modalidade da corrida de rua vem mudando Para nos últimos participação, anos. A galera. O que é bom, né? claro, Não é uma crítica. de Eu forma acho que alguma. todo mundo tem que estar em movimento mesmo, enfim. Mas pensando em performance, em rendimento, cara, eu acho que tem diminuído assim um pouco o número de atletas que chegam assim mais rápido. Tanto é que na de Porto Alegre eu marquei acho que 2h32 e fui o sexto geral. Se você pegar anos anteriores, eu não entraria num top 15, pelo menos. Então, não sei, assim,
É que na maratona tem um detalhe importante, né? A maratona, como é uma prova que o desgaste é muito grande, aqueles atletas, pelo menos os de elite, que chega numa certa distância e vê que não é o dia, ou que perdeu o time ali da disputa, o cara encosta e sai, porque eles muitas das vezes não estão dispostos a ir até o final, sendo que daqui a pouco pode ter uma outra oportunidade numa outra maratona. Isso também é a minha visão, né? Perfeito. Então, acaba que se você vai persistir, você tem um tempo bom, né, que está ali na casa, abaixo de 2h40, vamos dizer assim, que é um tempo difícil de fazer, né, Marco? Que isso? E a elite vai saindo da prova, a possibilidade de você chegar bem é muito grande. E qual foi a sua primeira maratona? Rapaz, a primeira maratona foi a de Curitiba, aquele sobe e desce louco que tem lá. Foi lá em 2005 e eu não tinha feito nada de treino longo, muito pelo contrário, eu estava fazendo treinos longos e que acabou sendo o que mais me ajudou. Eu estava fazendo treinos longos de mountain bike, porque eu tinha feito o Iron Bike, que você conhece bem, e daí eu acho que um mês depois, 3 semanas depois, foi a maratona de Curitiba. Aí eu fui lá e marquei 2h52, sem preparo, assim, não é nenhuma vantagem falar isso, cara. Eu acho que tem que se preparar. Eu já tinha uma bagagem de várias meias no currículo, mas uma preparação específica eu não tinha feito. Fui lá e entreguei a minha primeira maratona com também um sub 3 horas. Isso foi bom para mim. Mas como não teve o volume, a rodagem, ficou muito dolorido depois? Nem fala, né, cara? Eu fui de ônibus para casa de Curitiba para Minas Gerais, aí você passa horas sentado, depois tudo quer levantar, né? Nossa! Descendo escada de lado, e não queria pegar rampa para subir de jeito nenhum, porque depois eu ia ter que descer, aí era um castigo. Fiquei quebrado. Que papo bacana, hein? Toda essa conversa já acendeu a chama da vontade de estar aberto ao novo e de buscar a evolução. E você também foi capturado por essa vontade de evoluir e de desbravar coisas novas? Me conta aí nos comentários. Calma, como já bem disse o velho índio, cheira a florzinha, só pra velhinha, que a conversa ainda não acabou. Teremos a continuação no episódio 3.2. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seu amigo, que também está em busca de desafios e da evolução constante. Na descrição do podcast você encontra todos os links e referências mencionadas nessa conversa. Acerta a postura e vamos nessa em busca do nosso